Pesquisadores buscam hipóteses para essa questão, né? Maior sensibilidade dos homens à Covid-19. Era só o que me faltava. Também aqui, também na Covid, as mulheres têm mais força ou viverão mais que os homens. Já acontece isso no geral e talvez a resposta esteja nesta imagem de capa que você viu antes de entrar aqui no nosso vídeo do dia de hoje. A foto mostra o homem sem máscara e a mulher usando máscara. Será que é a falta de cuidados que o homem normalmente tem nas suas atividades? Então vem comigo, vamos descobrir aqui no vídeo do dia. Vai curtindo já aqui embaixo e vai se inscrevendo no canal. Bom, desde o início da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, cientistas ao redor do mundo começaram a perceber que a infecção tende a afetar homens de forma mais grave do que as mulheres. Que coisa, né? Um estudo conduzido por cientistas chineses, publicado no final de abril na revista científica Frontiers in Public Health, concluiu que os homens morrem 2 vezes mais por coronavírus do que as mulheres. Olha só. Outra pesquisa publicada em abril do Global Heart, um grupo de pesquisadores da University College London, focado em saúde e gênero, mostrou que apesar de homens e mulheres se infectarem da mesma proporção, pacientes do sexo masculino têm 50 a 80% mais chance de morrer por coronavírus em todos os países afetados pela pandemia. Que coisa, né? Que loucura! No Brasil, segundo os dados do Sistema de Informação de Vigilância da Gripe, o sexo masculino representa 59% das mortes registradas por coronavírus. Pesquisadores vêm descobrindo ao longo dos últimos meses vários motivos para isso. Vamos lá tentar desvendar então essa questão. Alguns dos fatores não são relacionados ao organismo. Por exemplo, os homens tendem a usar máscaras com menos frequência que as mulheres. Várias pesquisas apontam, entretanto, que os hormônios sexuais masculinos, como a testosterona, têm papel central na diferença de mortalidade entre homens e mulheres. Mulheres também produzem testosterona, mas em menor quantidade. Vamos trazer aqui, então, principais estudos sobre este tema. Genética. Em abril, um estudo alemão publicado na revista científica Cell indicou um gene presente nas células que facilita a infecção pelo SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, chamado de TMPRSS2. Essa constatação foi importante porque o gene é regulado por hormônios masculinos, os chamados andrógenos. Por causa disso, cientistas agora testam a hipótese de que tratamentos que inibem hormônios masculinos poderiam ser úteis, porque com os hormônios inibidos, o gene TMPRSS2 ficaria menos ativo, tornando a infecção pelo vírus mais difícil. Esse tipo de tratamento já é usado em alguns tipos de câncer de próstata, nos quais o TMPRSS2 também está envolvido. Genética é tudo, né, meus amigos? Quando os cientistas conseguem desvendar a genética, sem dúvida o caminho é muito facilitado, né? Em maio, um estudo feito com pacientes italianos com câncer de próstata e infectados por Covid-19 indicou a possibilidade de que esses tratamentos inibidores dos hormônios masculinos pudessem dar alguma proteção contra o novo coronavírus. Os cientistas, entretanto, sinalizaram que os resultados ainda precisam ser confirmados em estudos maiores e que levem em outros fatores também em consideração. Testes. A possibilidade do tratamento com um inibidor de hormônios masculinos já está sendo testada na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 200 ex-militares, em um ensaio clínico controlado. Segundo a Science, os pacientes que recebem a substância têm o nível de testosterona zerado em 3 dias. O líder do estudo, o oncologista Matthew Retting, disse que o efeito é equivalente à castração cirúrgica, mas é temporário. Enquanto no tratamento do câncer de próstata, o medicamento é tomado várias vezes. No estudo, há apenas uma dose. A expectativa é de que haja resultados em 4 ou 5 meses que mostrem se a mortalidade pela Covid foi reduzida. Um outro ensaio clínico na Universidade Americana Johns Hopkins, universidade essa que escutamos a todo momento, né, testa uma outra substância que bloqueia os receptores dos hormônios masculinos.
O remédio será aplicado em pacientes dentro de 3 dias após receberem o diagnóstico da Covid-19. O grupo será comparado a outro que não vai receber o remédio. Segundo a Science, mulheres serão incluídas nesse ensaio, porque têm hormônios sexuais masculinos, ainda que em menor quantidade. Além disso, elas produzem estrogênio, que já demonstrou ajudar na recuperação em lesões agudas de pulmão. O remédio testado inibe os hormônios masculinos e estimula a produção de estrogênio. Estamos analisando aqui as possíveis causas, então, as hipóteses para explicar a maior sensibilidade dos homens à Covid-19. Na sequência eu vou trazer a calvície, meus amigos. Será que a calvície também tem algo a ver? Antes do convite, você que gosta de informações, gosta de notícias, acesse o nosso site, é www.divulgueconosco.com.br. O link está aqui na descrição, também no Google. Lá você digita divulgação by Ariel. Lá eu posto as principais informações do dia, um peneirão. Estão lá somente as principais, e das principais eu retiro o nosso vídeo do dia, hoje, tratando desse tema, as hipóteses para entender por que os homens sofrem mais com o coronavírus. Então acesse lá tem os links também para a nossa loja virtual. A loja virtual nossa é sitehospedagem.com.br/loja. Lá comercializamos computadores, periféricos, também hospedagem de sites, loja virtual para o seu negócio próprio, streaming de áudio e qualquer outra solução que você precise na área da informática, tá certo? E, claro, inscreva-se no canal aqui do YouTube, acione o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os vídeos. Calvície, então, vamos lá. Uma pesquisa espanhola publicada em abril apontou para a calvície como um indício. Os cientistas verificaram que de 41 pacientes espanhóis com Covid-19 analisados, 29 tinham calvície, que é associada à manifestação de hormônios masculinos. Os pesquisadores observaram que o estudo foi preliminar e mais investigação ainda é necessária. No mês seguinte, um outro estudo espanhol também levantou a falta de cabelo como uma questão. Os cientistas descobriram que 79% de 122 homens internados em 3 hospitais de Madrid com Covid-19 tinham calvície de padrão masculino. Em outro estudo, ainda não publicado, um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, indicou que um remédio inibidor de hormônios masculinos, usado para tratar calvície e tumores na próstata, consegue reduzir a quantidade de receptores nas células que o vírus usa para infectá-la. Os receptores funcionam como fechaduras e o vírus como a chave em uma infecção. Se a quantidade de receptores diminuísse, haveria menos portas de entrada para o vírus. Resultados piores. Vários estudos têm confirmado a constatação de que a Covid-19 tende a ser mais grave em homens. Um estudo feito na Itália, lá 4.532 pacientes homens com Covid-19 foram comparados a 4.748 mulheres também com a doença, números bem parecidos, né? A pesquisa constatou que, no geral, os homens desenvolveram complicações mais graves, foram hospitalizados com maior frequência e tiveram resultados clínicos piores que os das mulheres. Uma outra pesquisa italiana, publicada no início de abril, mostrou que 1.304 dos 1.591 pacientes graves, ou seja, 82% de Covid-19, que precisaram ser internados em UTIs entre 20 de fevereiro e 18 de março na região da Lombardia, eram homens. Uma análise das características de pacientes em Nova York, nos Estados Unidos, publicada em abril, concluiu que as taxas de mortalidade pela doença foram maiores entre os homens em todas as faixas etárias acima dos 20 anos. Nenhum paciente menor de 20 anos morreu. Mais anticorpos? Por outro lado, os homens que se recuperam da doença parecem ter mais anticorpos para a Covid-19. No Reino Unido, o Serviço Nacional de Saúde, o NHS, na sigla em inglês, semelhante ao SUS do Brasil, pediu especificamente que homens que já tivessem se curado do novo coronavírus doassem plasma para ajudar outros pacientes. A justificativa do serviço foi que, como eles tendem a ter formas mais graves da doença, também teriam mais anticorpos depois de se recuperar, é o que informou o jornal britânico The Guardian. Então tá aí nosso tradicional vídeo do dia abordando este assunto. Por que será que os homens têm mais sensibilidade ao Covid-19?
A maioria das mortes se dá em homens. Então tá aí a informação de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo aqui embaixo, ajuda muito o nosso canal a crescer e continuar trazendo muito conteúdo pra você. Um abraço, obrigado e até mais.